Vamos devagarinho, iniciando essa live da terça que há tempos eu não fazia e decidi retomar essa atividade. Então vamos devagarinho, esquentando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Doutora Bárbara, seja bem-vinda. Me conta se eu tô sendo ouvido aqui. Túlio, tudo bem? Me contem se tá bom o áudio. Dene, tudo bem? Tudo bem? O áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Bruno, beleza, meu velho? Me disse se o áudio tá bom para a gente dar início a essa live da terça, que eu tô retomando hoje. Eu tô retomando a live da terça porque a ideia é conversar sobre temas quentes, temas importantes que envolvam o mercado de recuperação judicial. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos chegando. A ideia é ser profundo, mas com um papo leve, descontraído, com uma conversa sem muito juridiquês, mas sem subestimar a inteligência do Dr. Fabrício, que está chegando por aí. Então, vamos lá, gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A ideia hoje é conversar sobre recuperação judicial de cooperativas. Ana Luísa, bem-vinda, doutora. Vamos devagarinho começar essa conversa. Bom, a ideia é a seguinte: eu decidi retomar com o diálogo ao vivo com os meus queridos advogados, advogadas que trabalham ou pretendem trabalhar com recuperação judicial. E o tema recuperação judicial de cooperativas é um tema quentíssimo. Quem sabe o tema mais quente do direito recuperacional, por assim dizer, contemporâneo. Olha só, gente, tema hoje, então, eu preparei com muito carinho. Eu preparei, de fato, uma aula, mas não uma aula expositiva, muito dura. Não, uma conversa. E eu tenho certeza que quem ficar por aqui vai gostar das questões que a gente vai discutir. Olha só, recuperação judicial de cooperativas. E eu também não vou me estender muito na abertura, porque a ideia no final é ter um bate-papo, enfrentar algumas questões práticas que envolvam o processo de recuperação judicial. Quem tem qualquer dúvida sobre o Instituto, manda para mim que daqui a pouco a gente vai enfrentar. A questão é a seguinte, Marcelo: recuperação judicial de cooperativas. Por que estudar esse tema? Por que discutir esse assunto? Bom, gente, olha só, em 2019, 2018, eu fui contratado para assessorar uma cooperativa em crise. Guarda essa ideia. 2019, 2018, 2019. Tá bem? A partir desse contexto, Marcelo, qual é a dívida que você estava assessorando? Eu estou falando de uma dívida superior a 400 milhões. E no ordenamento jurídico brasileiro, como vocês sabem, não existia resposta para a cooperativa em dificuldades. Agora, sim, para quem que se destina essa conversa? Quem tem interesse em saber desse tema? Bom, quem se destina essa conversa, e aí eu estou olhando no olho aqui de cada uma que está chegando por aqui, para quem pretende trabalhar com recuperações judiciais. Para quem pretende ser muito bem remunerado para trabalhar em estratégias de soerguimento, para quem pretende assessorar hoje 6,3 milhões de empresas em crise. Então, a ideia, Marcelo, tudo bem, meu velho, seja bem-vindo. A ideia hoje é conversar com quem pretende colocar a mão na massa, para quem pretende entrar no campo de batalha e assessorar agentes econômicos em dificuldades. É para esse sujeito, para essa profissional que eu estou produzindo conteúdo. E eu decidi vir aqui e voltar à live da terça porque esse contato é muito importante. Então, é para esse sujeito que se destina esses conteúdos, e eu cumprimento cada colega que está por aqui conversando comigo. Olha só, Marcelo, doutor Marcelo, meu quase xará. 2018, Marcelo Andreatta, eu preciso de assessoria para uma cooperativa em dificuldades econômicas. Bom, em um levantamento de precedentes, nós não encontramos nenhuma recuperação judicial que teve deferimento do processamento da recuperação judicial. Mais que isso, em 2018, nós encontrávamos o rechaço veemente do Poder Judiciário quando o tema era recuperação judicial de cooperativas. Então, nós não tínhamos essa porta aberta, pelo contrário, a porta estava, doutora Ticiane, chaveada a 10 chaves. Portanto, não existia a possibilidade de pedir recuperação judicial de cooperativas. Aí vê bem, o que aconteceu? Nós, contratados para alinhar uma estratégia de soerguimento, buscamos como única técnica, não é a melhor técnica, não é a pior técnica, é a única técnica,
a estratégia de adotar a liquidação extrajudicial, doutor João, que era a alternativa colocada pelo STJ, que fazia as vezes da recuperação inicial. Vocês estão chegando aqui, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A ideia é devagarinho construir uma comunidade que se proponha a assessorar empresas em crise. Por isso que eu estou aprofundando um tema quentíssimo hoje, chamado recuperação inicial de cooperativas, ponto de interrogação. Tá bem? E em 2019, 2018, assessorando uma cooperativa, nós, sem caminhar, sem trilhar a possibilidade de ingresso de recuperação inicial, acionamos um remédio que uma decisão do STJ abriu de liquidação extrajudicial. Claro, a doutora Ticiane vai me perguntar, Marcelo, por que liquidação extrajudicial? Ótima pergunta. A pergunta é a seguinte, Marcelo, por que liquidar uma cooperativa se a ideia é o soerguimento? Olha que pergunta boa. Primeira resposta é, eu não tinha possibilidade de pedir recuperação inicial. Mas olha a segunda resposta. Eu precisava, e agora a gente divide, quem quer compreender mesmo, de quem está só navegando no Instagram, a gente divide as crianças dos adultos. Eu precisava criar o concurso de credores, doutor João. E o concurso de credores poderia ser instituído por meio da liquidação extrajudicial. E aí uma decisão do STJ, que eu posso compartilhar com quem quiser, depois no privado, indicava que a possibilidade da liquidação extrajudicial fazia suspender todas as execuções. Tá bem? Agora sim. Isa, olha comigo. Olha só. O Marcelo, para construir o concurso de credores e suspender as execuções, teve que pedir por meio de uma Assembleia Extraordinária, liquidação extrajudicial. Mais que isso, não era o remédio mais adequado ao agente econômico em crise, porque você sabe que o remédio mais adequado é a recuperação inicial. Então, estão me acompanhando até aqui? Quem está me acompanhando, dá um ok. Quem está me acompanhando, escreve alguma coisa. A ideia aqui é enfrentar o tema recuperação inicial de cooperativas, tema quentíssimo. E quentíssimo mesmo, pode botar ponto de interrogação, de exclamação melhor, nesse quentíssimo, porque de fato é um tema que aqui no Sul, pelo menos, tem tido ampla repercussão com uma decisão que eu vou comentar daqui a pouquinho. Então, 2018, 2019, esse cenário. Agora, pausa que a gente vai construir uma compreensão profunda aqui. Pausa que a gente vai construir uma compreensão profunda. Marcelo, mas por quê, cara? Olha a pergunta, Marcelo, por quê? Porque a cooperativa não pode ingressar com um pedido de recuperação inicial. Ou, em tese, ou juridicamente, não existe a possibilidade de uma cooperativa acionar o remédio jurídico previsto na Lei 11.101. Por quê, Marcelo? Olha que pergunta boa. Por quê? Se vocês estudarem comigo, a gente vai fazer isso agora, na boa, tomando um café, tomando uma água, tomando um chimarrão, tomando um refrigerante, tomando um suco, tomando um chopinho, quem sabe. Vamos lá. Se você visitar comigo a Lei 11.101, você vai ver que a Lei 11.101 se destina a sociedades empresárias, atividade empresária. Se você visitar, melhor pensando a história das cooperativas, você vai perceber, Fabrício, meu querido colega, você vai perceber que as cooperativas foram criadas lá no século XIX, cara, como uma forma de organização produtiva e de trabalho distinta das relações de trabalho hegemônicas na primeira metade do século XIX, cara. E aí vê bem, vamos temperar com profundidade a nossa conversa, porque, na verdade, o que distingue os profissionais e os amadores é o conhecimento dos detalhes. E vamos conhecer os detalhes. No século XIX, no auge daquela segunda revolução industrial, o que existia era, de um lado, a classe, aspas, oprimida, e de outro lado, os chamados empresários. Não existia camadas médias, não existia uma sociedade complexa. Esses trabalhadores, para fim de criar uma alternativa, aquele período doido dos primeiros anos do século XIX, constituíram organizações de trabalho e de produção alternativas ao trabalho e à produção vigente, que era o trabalho e a produção empresarial.
Cara, isso século XIX, 1830, 1840, 1850. E foi essa lógica que informou toda a legislação do cooperativismo. Agora sim, se você visitar a lei das cooperativas, você vai ver que toda a lógica que subjaz às cooperativas é uma lógica de cooperação. Princípio da mutualidade. Cara, é difícil, mas não é tão complicado, não. Né? É difícil? Até pode ser, mas, enfim, o que é fácil, né? Vê bem o que é fácil. Eu acho muito doido quando o pessoal olha para a recuperação inicial e diz, pô, é um conteúdo difícil. Ah, Marcelo, eu olho para o plano de recuperação inicial, credores, concursais, Marcelo, é difícil. Cara, o que é fácil? O que é tranquilo? O que é simples? O que é simples? O que é fácil simplesmente não tem interesse de mercado. Simplesmente não tem valor. Então, fácil, difícil. Não, né? Não é esse o critério que deve amparar a nossa inteligência. Então, eu não subestimo a inteligência de cada colega, de cada amigo que está aqui comigo. Então, vamos lá, olha só. A lógica da cooperativa é a lógica que eu combinei com vocês. É a lógica lá da metade do século XIX. A mutualidade, organização de trabalho, organização de produção, cooperação cooperativa. Isso é o que alimenta o espírito que vai amparar a legislação ligada ao cooperativismo no século XIX. Essa é a ideia, meu querido colega Eduardo Ribeiro de Freitas, meu velho, essa é a ideia. Então, assim, nesse contexto, doutor Jabes, tranquilo se compreender que nós não estamos nos dirigindo à atividade empresária. Tranquilo isso, né? É até meio óbvio. A legislação empresarial não informa as organizações de trabalho do século XIX, cara. Evidente que não. As organizações de trabalho, as organizações de produção, elas não são amparadas por um ordenamento jurídico cuja lógica predominante é a lógica do acúmulo, do investimento, do lucro, da rentabilidade. Não é verdade? Isso tudo parece tão evidente, mas isso tudo é fundamental para entender o tema recuperação inicial de cooperativas. Meus queridos colegas, esse é o tema e, assim, vocês sabem, eu não subestimo a inteligência de cada uma de vocês e mais. Eu não acho que as coisas devam ser muito fáceis, porque elas não são. Agora, o resultado destas questões que não são tão fáceis são também resultados fora da média, o que nos autoriza a apostar nesse tipo de trabalho com recuperações iniciais. Bom, essa lógica do século XIX das cooperativas deu espaço ao longo do século XX. Aí está o pulo do gato. Doutora Maria, aqui vale a pena chamar a atenção, Rafa, que está aqui, né, amor? Está aqui. Olha só, essa lógica do século XX vai fazer alterar o espírito cooperativista que tem os seus indícios no século XIX. O que eu estou querendo dizer com clareza aqui agora, eu quero chegar no coração do assunto, porque eu não vou me estender muito nessa explicação, por assim dizer, histórica, é o seguinte. Na verdade, nós estamos falando de um novo cenário das cooperativas. Nós não estamos mais discutindo daquela cooperativa do século XIX. Nós estamos falando, no contexto do século XXI, e ao longo de todo o século XX, de uma cooperativa cujo propósito se assemelha à lógica, à governança, aos princípios eminentemente verificados na atividade empresarial. É disso que se trata. E agora é importantíssimo que a gente compreenda essa distinção. Porque, na realidade, no fundo, quando a gente fala de recuperação inicial de cooperativas, nós não estamos falando de recuperação inicial relativa àquela cooperativa de trabalho do interior, aquela cooperativa que diz respeito a uma cooperativa agrícola pequena de produtores rurais. Não é isso. O que está acontecendo recentemente, vamos discutir sobre isso, doutora, me traz essa questão daqui a pouco. O que nós estamos discutindo nesse momento sim, hoje, é a possibilidade de cooperativas com feição empresarial se socorrer no remédio jurídico facultado à atividade empresária.
E vê bem, eu tive muito cuidado em falar atividade empresária. Por quê? Porque o que caracteriza a empresa não é a regulamentação jurídica, mas a atividade. E isso é fundamental, Giovanni, isso é fundamental, Paulo, isso é fundamental, Lucas. O que vai definir a atividade empresária, ou melhor, o que vai definir a empresa, o que vai definir a possibilidade de se acionar o remédio jurídico recuperação judicial é a natureza da atividade desenvolvida. Se a atividade desenvolvida for uma atividade, e venham comigo, for uma atividade eminentemente empresária, porque voltada ao mercado, porque organizada e estruturada, não em contraponto à lógica comercial, mas de acordo e alinhada com os melhores propósitos comerciais, a partir de princípios de governança, a partir de uma lógica no qual o mercado se coloca como hegemônico. Se nós estivermos diante desse cenário, é evidente que o remédio jurídico deve ser ministrado nos termos desse cenário, nos termos dessa atividade. E é nesse contexto que nós começamos a perceber sinais de que o Poder Judiciário, enfim, se atenta para essa nova faceta do cooperativismo. Por que eu digo nesse contexto, nesse cenário, neste momento? Porque as primeiras decisões, eu vou ser bem franco com os amigos, com as amigas, a primeira decisão que eu visitei, que eu estudei, que deferiu a recuperação judicial para uma cooperativa, é a decisão proferida recentemente pelo Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Uma decisão de primeira instância, uma decisão que ainda pende de apreciação do Tribunal de Justiça. Então, talvez esse entendimento não prospere, mas, fato, nós tivemos a decisão, e eu vou dizer para vocês o dia dessa decisão. A decisão foi assinada, na realidade, no dia... Deixa eu olhar aqui, vamos olhar comigo. Olha comigo aqui, olha. Marcelo, tu está olhando para o computador? Estou, está aqui do lado do computador. E aqui tem uma outra tela que organizou essa conversa, porque eu não posso ficar falando sem ter nada organizado. Olha só, a assinatura da decisão. A decisão foi assinada no dia 5. Cara, dia 5 de julho de 2023. Deixa eu perguntar para vocês. Alguém falou isso para vocês? Nós estamos no dia 18. Vejam o ineditismo da decisão. Eu estou comentando com vocês uma decisão proferida dia 5 de julho de 2023 que deferiu, em sede de antecipação dos efeitos da recuperação judicial, o pedido de uma cooperativa. Quem quiser o número do processo, eu posso declinar no privado aqui. Mas foi amplamente publicizado. Semana passada eu compartilhei aqui no meu perfil e importa chamar a atenção que os fundamentos dessa decisão que nos dizem respeito, os fundamentos dessa decisão que devem fazer com que cada operador do direito, com cada colega que pretende trabalhar com recuperação judicial, compreenda com profundidade. Por quê? Porque, olha só, meu querido doutor Fabrício, os fundamentos dessa decisão são os mesmos. Cara, é um negócio muito louco. Tá bom o som? Me digam se tá bom o som. Tá bom o som? Deem um ok aí se tá bom o som. Os fundamentos. Olha só. Os fundamentos. É verdade, é verdade. Os fundamentos são os mesmos dos fundamentos que iluminaram a decisão que deferiu os primeiros pedidos de recuperação judicial de associações. E eu estou me referindo especificamente à recuperação judicial da Universidade Cândido Mendes, onde? Rio de Janeiro, e Universidade Luterana do Brasil, Rio Grande do Sul. No caso da Universidade Cândido Mendes, tem dois pareceres do professor Emanuel Justino Bezerra Filho e do professor Sérgio Campinho, que traçam com maestria esses fundamentos, essa lógica que deve permear a atividade empresária. Então, a Universidade Cândido Mendes teve ainda uma caracterização com fundamentos mais alinhados, mais profundos do que os fundamentos trazidos na UBRA, que não buscou, né, esses pareceres. Qualquer sorte, o fato é que, se você
buscar, olha só, se você buscar os fundamentos da recuperação judicial deferida em sede de tutela de urgência da cooperativa Languiru, você vai ver que os fundamentos dialogam com os fundamentos das decisões que deferiram recuperações para associações. E eu estou dizendo, Universidade Cândido Mendes, com pareceres emblemáticos. Aliás, esses pareceres estão na caixa preta de recuperações judiciais, o treinamento avançado em recuperação judicial, pareceres que vale demais a leitura, e da UBRA. Agora sim, Marcelo, só isso? Não, vamos adiante. Esses fundamentos dialogam com os fundamentos que ampararam as inovações também das decisões relativas à recuperação do produtor rural. Se você buscar, linha a linha, os fundamentos da decisão que defere a recuperação judicial do produtor rural, os fundamentos que deferem o processamento da recuperação judicial das associações e os fundamentos que deferiram a recuperação judicial das cooperativas, pasmem, meus queridos colegas, fato é que os fundamentos são os mesmos, ou pelo menos se atravessam, pelo menos estão muito próximos, e com isso eu quero lhes dizer que a tendência, Marcelo, você virou profeta, Marcelo, você virou adivinho. Não, a tendência, no meu ponto de vista, eu posso estar enganado, mas a tendência é que mais tempo, menos tempo, a gente encontre não só uma cooperativa em recuperação judicial, mas várias cooperativas se socorrendo nesse remédio jurídico. E por que eu digo isso? Porque em 2018, 2019, assessorando uma cooperativa, esse era o grande problema das cooperativas, que olhavam para as empresas que tinham um remédio jurídico e que simplesmente não viam alternativas para promover o seu soerguimento. Porque assim, gente, vamos combinar uma coisa. Recuperação judicial cria condições para o efetivo soerguimento. Recuperação judicial propicia ao agente econômico o tempo que ele precisa para se organizar. Recuperação judicial oferece as condições, do ponto de vista da empresa, para o agente econômico repactuar os compromissos, para ter um fôlego, para respirar, para, enfim, não ficar com aquele desespero de um conjunto de execuções interrompendo o fluxo de caixa. E forma, de modo impositivo, concurso de credores. Recuperação judicial é sim o remédio jurídico. O problema, e aí me permite a brincadeira, porque é uma viagem que eu vou dizer para vocês agora, e eu estava hoje de tarde conversando com um cliente a esse respeito, o problema é que recuperação judicial, por vezes, se assemelha à droga. Recuperação judicial... Acreditem que eu falei isso, depois fiquei me martirizando, mas é da vida. A gente fala umas loucuras e depois fica pensando como que eu falo isso, mas eu vou falar aqui, então já vou ficar daqui a pouco me martirizando de novo. Acreditem que eu falei isso para um cliente, hoje de tarde eu vou falar aqui de novo. Recuperação judicial é igual a crack. Crack, eu falei isso. Peço já desculpa, não usem isso. Esqueço, mas vejam se tem algum sentido. Eu depois dava risada, que acabou a reunião, eu dava risada, mas olha só. Recuperação judicial é igual a crack. Por que é igual a crack? Crack todo mundo que usa gosta. Marcelo, você usa crack, seu lunático, falando isso em Instagram. Claro que eu não uso crack, senão nem ia estar aqui. Eu ia estar usando, porque parece que o pessoal usa e não para de usar, né? O pessoal adora crack, então é bom não usar. Agora, o problema de recuperação judicial é que é bom. O agente econômico, quando aciona esse remédio heróico da Lei 11.101, ele simplesmente percebe que essa proteção judicial ela é boa. Ele consegue dar sequência às suas atividades sem qualquer bloqueio judicial. Se, claro, for tudo alinhado, quando a gente está diante de créditos dessas concursais, existe a possibilidade de bloqueio, mas, enfim, se for bem essencial, a gente protege. Tem toda aquela história que ninguém vende remédio milagroso, né? É o que eu falei no início dessa live. O que é fácil, enfim, né? O que é fácil, não é a nossa conversa. O que eu estou querendo dizer aqui para você é o seguinte, recuperação judicial é bom. Os clientes sabem que é um bom remédio, por isso que eles acionam esse remédio. Agora, se é bom, vamos voltar para a cooperativa. Por que uma atividade cooperativa, uma atividade que tem o verniz do mercado, que empreende a atividade alinhada com o perfil mercantil, que
tem toda a sua gestão voltada às melhores práticas empresariais, que tem a sua atividade dialogando com o mercado. Vocês me entenderam? Por que não pode se socorrer nesse remédio? E aí nós vamos para os números. Eu só vi alguns números que o negócio é doido. Olha só, alguns números sobre cooperativa. Alguém aqui tem a ideia de quantas cooperativas nós temos hoje no Brasil? Alguém tem a ideia de quantas cooperativas agora estão ativas no Brasil? Quantas cooperativas? Vamos lá, alguém chuta aí um número. O que seria um número razoável? Quantas cooperativas estão ativas nesse momento não, 2020, dado 2020. No Brasil, alguém tem ideia aqui? Escreve para mim. Alguém tem ideia do número de cooperativas? O que significa o número de potenciais clientes? Só para a gente se entender aqui. Nós estamos falando de, no mínimo, 5.314 cooperativas. 5.314. A doutora Ticiane foi lá em 10 mil. Tá, um pouquinho menos. 5.314. Tá bom? Agora sim, o número de cooperados. Não o número de consumidores, o número de cooperados. O número de cooperados, nós estamos falando em 15 milhões. 539 mil cooperados. 15 milhões 539 mil cooperados. Deixa eu lançar alguns outros números, rapidinho, só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Cadê aqui números da atividade econômica? Eu estava com alguns números de atividade econômica aqui. É alguma coisa em torno de bilhão. Nós estamos falando em bilhões, em 500... nós estamos falando de atividade produtiva em torno de 500 ou 600 bilhões. O que eu quero dizer para vocês é que a atividade econômica que as cooperativas empreendem é muito relevante. E até agora não tinham qualquer resposta satisfatória em um cenário de crise. É essa ausência de resposta satisfatória ao cenário de crise, é essa ausência de possibilidade de socorrer num remédio que eu falei para vocês, é quase como crack, claro que é uma sacanagem falar isso, mas enfim, é engraçado. E dizem que, enfim, o pessoal que usa uma vez, usa duas, usa três, usa 10. Então, recuperação inicial é o melhor remédio, por que não facultar a cooperativas? É essa a importância dessa live e são esses os fundamentos que é importante que vocês conheçam. Marcelo, me diz o número da decisão. Gente, olha só, quem quiser o número da decisão que deferiu a recuperação inicial de cooperativa no dia 5 de julho, eu compartilho no direct, me pede que eu vou compartilhar o número da decisão no direct no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agora sim, eu quero combinar outra coisa com vocês. Outra coisa. Olha só, para trabalhar com recuperação inicial, a gente precisa entender o processo. Para trabalhar com recuperação inicial, a gente precisa entender os detalhes do processo. Por que eu fiz questão aqui de trazer a história das cooperativas? Porque recuperação inicial não se destina a uma cooperativa no sentido originário. Imagine o seguinte, imagine que você, doutora Rose, vai promover uma recuperação inicial que diz respeito a uma cooperativa de trabalho pequena, de um grupo pequeno de trabalhadores que usufrui os serviços e que não tem nenhuma relevância do ponto de vista da atividade econômica. Será que faz sentido recuperação inicial? Talvez não. Na realidade, nós temos aqui que fazer um tempero e pensar que recuperação inicial é cabível diante de uma cooperativa que tem uma relevância do ponto de vista econômico, tem uma relevância do ponto de vista do mercado. Esse é o fundamento maior, essa é a lógica que atravessou a decisão que deferiu o processamento da recuperação inicial. E aí assim, o doutor Fabrício perguntou antes acerca do lucro. O lucro, de fato, não foi o elemento central que conformou a análise do deferimento ou não deferimento. O elemento central foram as outras variáveis que estavam em jogo diante da possibilidade de uma cooperativa que envolve milhões de crédito, né, dos credores, que envolve inúmeros, centenas, milhares de trabalhadores, que envolve toda uma atividade econômica regional, restar desassistida. Até vou dar o número para vocês aqui para a gente pensar junto, a loucura que seria deixar encerrar essa atividade. Olha só, uma atividade fundada em 1955, que atualmente possui 5... Olha só, doutor Fabrício, olha só, meu velho, uma atividade que
possui hoje 5,8 mil associados, 5.800 associados, dispostos em 188 municípios, havendo produção em 91 desses municípios, que emprega, cara, olha a função social, que emprega cerca de 3.500 pessoas e que conta com a participação de 5.500 pessoas envolvidas diretamente em sua operação. Agora sim, vamos junto, cara. Que movimentou em 2022, aí me digam se não tem, se não faz absoluto sentido na cabeça de vocês o deferimento dessa recuperação judicial. Olha só, movimentou em 2022 2 bilhões e 700 milhões. Então, uma atividade que girou, agora sim, e vamos para o fundamento. Uma atividade que movimentou 2,7 bi, que gerou, agora o Estado fica louco, que gerou 221 milhões de tributos, adicionando 261 milhões aos municípios em que possui atividade. Cara, não oferecer um remédio jurídico com o potencial de proteger essa atividade econômica significa rasgar a Lei 11.101, sobretudo rasgar o artigo 47, que pretende preservar a função social da empresa. Empresa não enquanto uma regulamentação no Código Civil, empresa enquanto atividade. É nesse sentido que me pareceu alvissareira essa decisão. Então, se nós estivermos diante de uma atividade econômica complexa, que gere emprego, que gere circulação de riquezas, que gere tributos, enfim, e que tenha uma complexidade como a que eu acabei de referir, cara, como que nós não vamos deferir o processamento dessa recuperação judicial? Como que nós não vamos oferecer a esse agente econômico a faculdade de se reestruturar? E eu vou além, utilizando essa decisão que eu comentei com vocês e que eu envio no privado, o número. Imagine, doutora Luísa, aqui, a juíza ou o juiz insensível a essa realidade indefira o processamento da recuperação judicial. Na semana seguinte, vai uma empresa com 2 sócios, com uma atividade econômica insignificante, por exemplo, ao longo do ano produz um faturamento bruto de R$300 mil, que gere 3 empregos, 2 empregos, essa empresa vai ter o beneplácito da recuperação judicial. Por quê? Porque é uma sociedade empresária. Então, vocês compreendem que a supremacia da realidade deve alimentar a nossa inteligência. Do ponto de vista da atividade e não do sujeito que a pratica. Excelente, doutor Bruno. Não poderia esperar uma ponderação distinta do meu querido amigo. Então, assim, se a gente parar para pensar um minutinho, não faz sentido definir a legitimidade para ingresso em recuperação judicial a partir exclusivamente da chancela cooperativa, da chancela sociedade empresária. Nós temos que ir além. E ir além significa observar a atividade. Se eu descrevi 188 municípios, 5,8 mil associados, um movimento de 2,7 bilhão, ou bilhões, melhor dizendo, isso quer dizer que tem relevância econômica, portanto, merece a proteção do Poder Judiciário. E vê bem, por vezes eu escuto críticas da recuperação judicial sobre mas é uma proteção, enfim, injustificada do agente econômico. Gente, é uma proteção relativa, porque quem vai decidir o rumo da recuperação são os credores. Então, mesmo a maior crítica que pode ser feita ao deferimento a essa recuperação, crítica feita pelos credores, ela esquece o essencial. Quem vai sentar no centro da decisão e vai deliberar sobre o futuro dessa recuperação são os credores. Então não faz sentido essa resistência destemperada, né, ou com um tom meio preciosista a respeito da impossibilidade de recuperação judicial de cooperativas, porque, ao fim e ao cabo, quem vai decidir o rumo da cooperativa, dessa recuperação judicial, são os credores que estavam empilhando execuções no foro competente. Então, credores, se vocês queriam decidir individualmente, agora sim, venham aqui no concurso de credores e decidam. E aí, qual é a loucura que acontece? E a gente sabe disso, a loucura que acontece é que esses credores individuais que são tão guerreiros,
quando eles são reunidos, e eles podem sim levar a convolução em falência, eles recebem como é que eu vou falar isso? Eles são picados pela mosca da sensibilidade. Eles são picados pela mosca do bom senso e decidem, não vamos convolar em falência, vamos entender que a realidade de fato é complexa e vamos autorizar o plano de recuperação inicial. Um negócio muito doido. Nós vamos conversar em tempo a respeito disso, mas o que eu queria conversar com vocês, já estou há um bom tempo conversando e agradeço demais a atenção, quem está gostando, curte essa live que eu vou retomar, vou começar a fazer mais seguida. A próxima live eu vou fazer, olha só, a próxima live, se der tudo certo, eu já vou conversar, Rose, sobre essa ponderação, sim. A próxima live eu vou fazer com um mediador do Sejusc empresarial aqui do Rio Grande do Sul. Já convidei, ele já aceitou, a gente só tem que alinhar a data, o horário, enfim, para poder fazer uma live sobre mediação Sejusc empresarial. Vamos dialogar com aquela tutela antecedente do artigo 20b, vamos dialogar com o artigo 6º, parágrafo 12º, vamos dialogar sobre como proceder nesse contexto, porque eu quero que você seja muito bem remunerado para trabalhar com recuperação judicial. Esse é o meu propósito, por isso que eu estou produzindo tanto conteúdo que vai pouco ao vivo, né? Muito gravado pelas loucuras da vida, mas eu vou começar a produzir mais ao vivo. Tá bom? Então, assim, vamos lá. Esse é o contexto. Vamos entender esse cenário que eu acabei de descrever e vamos agora, feito esse diálogo aberto e muito doido, que volta para um lado, que enfim, que tá bem legal. Vamos responder algumas questões. Quem quiser fazer pergunta, faça, vamos lá, olha só. A Rose lançou para mim ali, ó, uma seguinte questão. Rose, vamos lá, olha só. Marcelo, por que os credores levam anos para receber? Ou até mesmo... Cara, olha que pergunta boa, Rose. Minha doutora Rose, olha que pergunta legal. Marcelo, por que os credores demoram tanto para receber? Pergunta a Rose. Tudo bem, minha doutora Patrícia? Joia? Olha só. Por que demoram tanto para receber? Eu tenho várias hipóteses aqui. Então, só para a gente encerrar e eu entrar nas minhas hipóteses, é fundamental deferir o pedido de recuperação inicial de atividades de empresas, de cooperativas com feição empresarial. Olha que bonito isso, ficou bonito. Ficou bonito, Washington, que está chegando agora. Ficou bonito, olha só. É fundamental deferir o processamento de recuperações judiciais, do pedido de recuperações judiciais de cooperativas com feição empresarial. É fundamental isso. Sob pena de a gente jogar a água junto com a criança, né? A água suja junto à criança e não correr, não carregar, não proteger a criança e deixar que a água vá, mas a criança fica. Então, fundamental fazer isso. Quem quiser a decisão, eu envio o número no privado, vou já guardar essa decisão. Mas, Rose, vamos lá, Rose, vamos rir junto aqui e vamos conversar. Porque assim, Marcelo, como que fala? Pô, fala rir junto, assim, que coisa louca. Porque eu não confundo trabalho sério com trabalho mal-humorado. Tá bem? Guardem isso. A gente pode trabalhar sério, a gente pode trabalhar com dedicação, a gente pode passar das 7 da manhã às 7 da noite no escritório, a gente pode, enfim, trabalhar e ser bem remunerado com um negócio muito duro como recuperação inicial e pode ser bem humorado. Porque vocês, não sei se todo mundo sabe aqui, mas a vida é só uma. A vida é só uma, ela passa, ela é trem-bala, como diz aquela musiquinha, e a gente tem que saber viver, né? Então, assim, vamos rir e vamos trabalhar. Essa é a minha proposta. E se puder trabalhar rindo, com todo respeito aos colegas, divergindo, vamos fazer isso. Então, Rose, por que os credores demoram tanto para receber? Querida, a primeira hipótese que eu vou levantar aqui é porque eles não sabem trabalhar nos processos de recuperação judicial. Até vou contar uma fofoca para te estar no final, não conte para ninguém o que eu vou falar agora. Segredo nosso. Segredo da nossa pequena comunidade, pequena grande comunidade, pequena e genial comunidade. Os credores, em geral, são os que menos pensam o processo de recuperação inicial do ponto de vista estratégico. Eu vou repetir. Os credores nas recuperações iniciais são os que menos pensam do ponto de vista estratégico. E eu vou dar um exemplo. Um credor, quando ingressa na recuperação inicial, quando vai trabalhar no processo, ele nunca pensa nos outros credores. O credor, quando se manifesta no processo, ele pensa só nele. Ele pensa só no crédito dele. Grande Basílio, sumido, né, velho? Sumido, mas tô voltando devagarinho, tô voltando. Sinta-se fraternalmente cumprimentado, meu velho. Então, o Basílio sabe o que eu vou comentar aqui agora. Então, o credor, em geral, ele não pensa estrategicamente no processo de recuperação judicial.
O advogado da empresa, olha só, Rose, o advogado da empresa, demais. O advogado da empresa, ele passa o dia pensando na estratégia do processo. Ele passa o dia pensando no tempo que ele vai aprovar um plano de recuperação judicial, ele passa um dia pensando como a empresa vai retomar a atividade, vai produzir riquezas, ele passa o dia assessorando o agente econômico do ponto de vista, guarda essa ideia, querida, do ponto de vista estratégico. Recuperação judicial é nada mais nada menos do que a criação de um ambiente negocial em que a empresa tem todas as cartas na mesa e os credores sequer olham para o lado e ficam pedindo um pouquinho de benevolência para o agente econômico. Essa é a grande verdade. Aliás, é por isso que muitos vídeos que eu produzo sobre o credor têm tanta repercussão. Eu acho, sinceramente, que do ponto de vista do mercado de recuperações judiciais, eu sou o único que navego nesse mar aí. Eu sou o único que, quando assessoro credores, vou fundo. E crio problemas que saem transponíveis. E quando vem a empresa, opa, quero conversar contigo, Marcelo. Olha que legal, gostou de mim, me acha bonito. Pô, que bom, vamos conversar. Então, na verdade, os credores demoram para receber pela ausência de um olhar estratégico. Eu poderia dizer técnico também, mas é técnico e estratégico, porque no caso de recuperação judicial, técnica e estratégia estão juntas. Então, essa é a hipótese que eu levanto. Agora, claro, por vezes tem equívocos da própria empresa, por vezes tem questões mais controvertidas que aí devem ser apuradas em sede própria. E por vezes não são, né, doutora Rose? Por vezes essas apurações em sede própria, no Ministério Público, no inquérito policial, não andam. E aí é uma outra conversa que a gente pode, em algum momento, fazer. Mais alguma questão, gente? Mais alguma questão? Encerrando essa live da terça que eu retomo cheio de carinho. O Basílio diz, Marcelo, bem-vindo. O Basílio diz, cara, tá de volta, que legal, que bom receber seu cumprimento, meu velho. Começa a retomar também a tua audiência para essas lives. Em algum momento vamos fazer essa conversa junto, vai ser um imenso prazer. E eu quero hoje só agradecer o carinho, agradecer a atenção de cada advogado que ficou comigo nesse tempo inteiro, que entendeu melhor o cenário de recuperações judiciais de cooperativas. Marcelo, esse cenário vem para ficar? Cara, depende da gente. Depende de cada advogado, Só para vocês terem uma ideia, eu, depois que visitei essa decisão, fiz questão de mandar uma mensagem, um e-mail para o juízo que deferiu essa recuperação judicial e disse para o juízo, parabéns. Essa decisão caminha no mesmo sentido, caminha no mesmo vetor do deferimento da recuperação da Universidade Cândido Mendes, do deferimento da recuperação da UBRA, do deferimento da recuperação judicial de produtores rurais, antes de ser positivado na Lei 11.101, e isso quer dizer que vem em boa hora, porque a economia precisa desse remédio jurídico e a gente encontra na recuperação judicial a possibilidade de sobrevivência de agentes econômicos viáveis. Marcelo, quando for rolo, quando tiver problema, quando for errado, quando tiver ilícito, o que faz? Aponta-os. Faz com que esses ilícitos sejam percebidos. Né? Diga, o rei está nu. Faça isso que você terá o devido reconhecimento também. Tá bem? Quando os credores são trabalhadores sem registro, aí a apuração do crédito trabalhista é feita na justiça especializada, na justiça do trabalho. Então, a empresa entrou em recuperação judicial, tem trabalhadores que não estão devidamente regulamentados. O que faz, Marcelo? Primeiro é necessário que seja ajuizada uma ação na seara laboral, uma reclamatória trabalhista, reconhecido o direito de crédito na seara especializada, habilita esse crédito na recuperação judicial. Tem muita sacanagem no meio disso, tem muita malandragem, malandrinho, advogado malandrinho de recuperação judicial, que quer fazer rolo, não reconhecendo, orientando equivocadamente. Muito cuidado nessa hora. Muito cuidado com o malandrinho. Na verdade, recuperação judicial é um remédio extraordinário, mas quando manejado por malandrinho, tem que ter gente boa defendendo os credores. Fica a dica. Vamos lá, outra questão aqui. Marcelo, advogado, vamos lá, Rose, olha só. O advogado atua na ação, tem êxito, e quando se depara com a recuperação, se vê em um dilema. Qual o dilema? Que dilema? Não entendi. Que dilema que se vê o advogado, querida? Me conta, por favor.
Vamos lá, vamos lá. Sabe qual é? Eu vou chutar aqui o dilema, Rose, enquanto você escreve. Tá? O dilema é o seguinte, Marcelo, o que eu faço com essa reclamatória trabalhista? Eu vou explicar. Você vai primeiro apurar na justiça especializada o seu direito de crédito e o direito do seu cliente, tá bom? E aí pede para o juízo determinar na certidão de habilitação o valor dos seus honorários. Cara, ninguém faz isso, né? O Basílio faz, mas o Basílio está há um tempo me acompanhando aí também. E acompanha um outro time grande que está jogando legal aí, tipo Thiago e mais muita gente boa que está nesse mundo digital. Mas assim, o que faz? Pede na justiça especializada que na certidão seja claro com relação aos seus honorários e habilita os seus honorários na recuperação judicial. Só isso, Marcelo, começou a briga aí. Você vai pensar estrategicamente a classe 1 credores trabalhistas, tá bem? Então, não para aí. Aí começa, querida, aí começa. Então, vamos lá. Vontade de trabalhar, de discutir muito mais isso. Não tem dilema, portanto. Entendeu? Não tem dilema. Vamos lá. Eba, sensacional. Obrigado, Gabriel. Valeu, meu velho. Basílio, show. Marco Aurélio chegando e a gente agora, meu velho, encerrando. Mas sintam-se novamente todos cumprimentados. Quem quiser fazer qualquer pergunta sobre recuperação judicial, me faz lá no privado também, que eu vou levar para os stories, eu vou levar para cá, eu vou levar para tudo que é lugar, porque a gente vai criar cada vez mais esse diálogo por aqui também. Qualificando o mercado de recuperações judiciais, trabalhando com recuperação judicial, sendo muito bem remunerado para assessorar empresas em crise, para assessorar credores em recuperação judicial, onde tem o malandrinho do outro lado, e também para atuar como administrador judicial, né, gente? Tem muita gente que quer trabalhar com recuperação judicial atuando como AJ. Aliás, tem alguém aqui que quer atuar como administrador judicial? Tem alguém aqui que tem interesse em atuar como administrador judicial? Tá aí o convite para pensar sobre isso. Depois a gente conversa. André, meu querido amigo, eu mencionei no início dessa live que nós vamos fazer uma conversa pesada sobre mediação no Sejusc Empresarial. Então, assim, Marco, tranquilo, meu velho, tranquilo. Vem na próxima, assiste, vai ficar gravado, eu acho, sei lá, se eu vou conseguir deixar gravado, mas eu acho que eu vou. Mas assim, ó, Marco, deixa eu te contar a próxima, cara. Me acompanha. Porque a próxima, sabe o que a gente vai fazer? A próxima, eu e o doutor André, que chegou aqui, vamos conversar sobre mediação no Sejusc Empresarial, porque ele tem muita experiência como mediador e eu estou construindo alguma experiência nesse contexto de mediação no Sejusc Empresarial. Então, cara, vai estar simplesmente espetacular. Se alguém gostou dessa conversa aqui, que eu fiz meio com a inteligência de vocês, com um roteiro, porque eu não sou louco de ficar falando sem ter uma lógica, né? Mas quem gostou, por favor, vem na nossa prosa que eu estou enchendo a bola do Dr. André, porque eu quero ouvi-lo, quero também trocar figurinha com ele por aqui, tá bem? Olha só, mais perguntas aqui. Vamos responder. Vamos um pouquinho adiante, vamos responder. Nação de abril. Cara, eu gosto de fazer. Gabriel, faz separado, cara. Faz separado. Eu gosto de fazer separado. Agora, assim, ó, já tem devidamente, já encerrou o processo trabalhista, você já está com a certidão só com o nome do seu cliente. Faça uma habilitação e reserve um contrato bem feito com o seu cliente, né? Então, por favor, né? Mas se tiver condições de, na própria certidão, na certidão mesmo, ter a distinção dos créditos do seu cliente de um lado e os seus de outro, perfeito. Sabe por quê? Só mais uma questão, olha só. Só mais uma questão aqui. Deixa eu ver o do Gabriel aqui. Gabriel, sabe por que isso, cara? Só vou te explicar mais uma coisa. Porque se você tiver o seu nome no quadro de credores, você vai poder trabalhar com mais legitimidade estratégica ainda. Se não tiver, mas representar credores, claro que você tem legitimidade, você tem procuração, tudo certo. Agora, se você tiver também o seu nome no quadro de credores, cara, você vai poder votar, vai poder fazer o escambau e tem que fazer. Tem que fazer, porque assim, independente da recuperação judicial, independente do lado que eu estiver, porque eu promovo recuperações judiciais, eu assessoro credores e eu também atuo como administrador judicial. Então, atacante, goleiro e juiz. É mais ou menos isso. Experiência é mais ou menos nisso. Então, o que eu digo é o seguinte, quem não milita, quem não disputa, quem não atua com proatividade no processo de recuperação judicial, vai ficar de fora da mesa.
Então, se você tem condições de incluir no seu nome na certidão da justiça especializada, faça isso, meu velho, faça isso, tá bom? Rose, nós precisamos conversar mais, Rose, nós precisamos conversar mais. Sabe por que nós precisamos conversar mais? Porque falta aí um olhar estratégico. A gente vai conversar mais, vai ter live sobre atuação estratégica do credor, acho que tem que ter, né? Quem acha que tem que ter, me escreve aí. Live sobre atuação estratégica do credor em recuperação inicial, tem que ter, né? Doutora Carolina não vai me deixar mentir, tudo bom, querida? Então, nós vamos sim, doutora Lili, fazer uma live sobre atuação estratégica do credor na recuperação inicial. Acho que me parece importante fazer essa live também. E é melhor essa live porque a gente vai trocando figurinha, né? A gente vai trocando figurinha, vai discutindo, vai aprendendo, vai ensinando, fica show. Tá bom? Queridos, foi uma hora, foi um prazerzaço retomar essa conversa da live da terça, recuperação judicial, enfim, trabalho com recuperação judicial. O meu propósito é ver cada um sendo muito bem remunerado no trabalho com recuperações judiciais. Essa é minha meta. Esse é meu objetivo. Então, assim, guarda aí. Quem quer se aproximar desse trabalho, quem quer dialogar comigo, quem quer, enfim, colocar a mão na massa, colocar o peito na água e trabalhar com recuperação judicial, cara, me acompanhe, né? Doutora, por favor, me acompanhe. Me acompanhe, porque se tem algo que eu amadureci ao longo desse último período, foi estratégia prática para ingresso no mercado, foram técnicas de bom trabalho, com qualidade do ponto de vista jurídico, mas também com uma leitura estratégica, e eu quero colocar cada vez mais isso aqui na internet e colocar um time, criar um time que dialogue comigo, que esteja ao meu lado trabalhando com recuperações judiciais. Esse é o meu propósito. Por isso eu estou por aqui. E deixa eu contar só mais um para vocês. Eu vou dobrar a aposta. Eu vou ficar mais presente no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então, quem gostou disso, me ajuda. Me ajuda curtindo, compartilhando, batendo papo, entrando nesse diálogo para a gente impulsionar uma comunidade cada vez maior que trabalha, é muito bem remunerada, tem o reconhecimento social, porque, enfim, auxilia agentes econômicos em crise, auxilia credores em recuperação social, atua no auxílio ao poder judiciário e ao mesmo tempo, se relaciona com esse time. Tá bom, gente? Um abraço. Boa terça-feira e, como eu sempre digo, em frente.